Maravilhosos, louvados a Deus. Neste momento, irmãos, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim a palavra de Deus: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, eu estava meditando nesse texto e refletindo sobre esse contexto de paz, eu pude observar algumas coisas, o quanto nós somos agraciados por Deus. Porque quando nós pensamos em algum acordo de paz que deve ser feito entre alguém, sempre há um intuito de interesse. Para se fazer paz entre um país e outro, alguém sempre tem que sair ganhando. Alguém, seja porque um é mais forte do que o outro, porque um está devendo alguma coisa, então sempre tem o intuito de valores por trás de algum acordo de paz. Tanto é que nós não conseguimos ver isso se realizar facilmente no meio das grandes nações aí que estão sempre a guerrear ou com a intenção de guerrear. E olhando na palavra de Deus, eu pude fazer uma reflexão. O que tínhamos a oferecer a Deus para Ele nos conceder esse tão grande privilégio? Porque o nosso estado era deprimente perante Deus. Ele tudo a oferecer do melhor e assim Ele o fez. Então nós notamos que, olhando por esse lado, nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus por termos chegado a um privilégio de uma maneira que nós não tínhamos como granjear, não tínhamos como oferecer algo em troca, mas Deus ainda viu algo importante em nossas vidas para que Ele viesse, ainda mais de uma maneira bem mais especial, através do sangue do seu próprio Filho. Ele constituiu esta paz para conosco, um privilégio grandioso que Deus nos promoveu mediante a sua graça, porque não partiu de nós, nem sequer do nosso interesse, mesmo que nós não tínhamos nada a oferecer, mas nem sequer tínhamos o interesse de buscar, ao mesmo de pedir ou de rogar a ser participante da bondade de Deus, do amor de Deus, mas pelo contrário, estávamos distantes disso. Não tínhamos nenhuma afeição, nenhuma vocação para tal intuito, mas Deus, em sua santidade, pureza e sua onisciência, Ele achou alguma coisa importante em nós, que nós ainda hoje não podemos ainda ver, porque olhando para as nossas fraquezas e para as nossas falhas para com Ele, nós, colocando na balança, não temos merecimento algum de tão grande privilégio. E nós notamos que, observando o contexto de paz, ele significa união, Ter paz com alguém é ter união, é ter harmonia, um comum acordo entre dois ou mais grupos e com a total ausência de conflitos. E nós sabemos que não é algo fácil de se manter um vínculo de paz. Notamos que às vezes muitas famílias mesmo não conseguem manter um vínculo de paz, porque são pensamentos diferentes, Cada um tem um pensamento diferente, uns são mais duros, outros são mais mansos, outros são mais amáveis, e termina ocorrendo conflitos entre ambos, e mesmo assim
Deus tem feito essa grande obra para conosco, com o intuito de nos moldar a cada dia para mantermos essa paz com Ele. Uma paz que não cessa nesta vida, mas que caminha para a vida eterna. E nós notamos que muitos ainda tentam apregoar essa paz, apesar dela ser algo grande e importante. Muitos, de maneira fantasiosa, de maneira apenas demonstrativa, tentam apregoar, anunciar, criar vínculos de união entre grupos, entre nações, mas de uma maneira totalmente tortuosa. Por isso que eles não conseguem chegar ao objetivo, porque infelizmente, como eu disse no início, quando se tenta criar vínculo de paz com algum outro, há sempre um jogo de interesse. E a palavra de Deus nos afirma isto, que por trás de tudo isso tem a ganância, o desejo desordenado do homem para consigo mesmo. Nós podemos observar aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19 diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, relatando o real estado do homem para com Deus, para com a paz e a bondade de Deus. Os homens tendem sempre a se tornarem distantes e inimigos das coisas celestiais. E muito mais isso ocorre no contexto material. Nota o restante do versículo 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Para com Deus, eles querem distância, são inimigos da cruz de Cristo, Eles não aceitam. E para com tudo à sua volta, o Deus deles está simplesmente em satisfazer as suas vontades, os seus desejos. O que ele tem é o que importa, o seu poder, o seu dinheiro, uma glória que a palavra de Deus afirma que só serve para confusão, e não para harmonia, não para a união, não para o bem daqueles que estão à sua volta, que só pensam nas coisas terrenas. Infelizmente, é assim que ocorre em meio à grande maioria das pessoas na face da terra. Cada um corre atrás do seu bem-estar material, muito menos espiritual. E infelizmente era assim que nós também anteriormente nos encontrávamos. Cada um pensando nos seus próprios interesses, buscando os seus próprios preceitos, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos elegeu para filhos. Vamos observar aqui Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 1, verso 21 diz assim: a vós também que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Falando para nós, através dos servos de Deus, a vós também que noutro tempo, outrora, na nossa vida passada, antes da revelação de Jesus Cristo, andávamos estranhos, não tínhamos reconhecimento de Deus e éramos inimigos no entendimento, pelas más obras que se operavam em nossas vidas. Mas Deus não somente nos trouxe para um vínculo de paz, não somente fez isso, mas também nos deu o privilégio de sermos chamados de seus amigos. Ele não somente não fez aliança conosco, mas nos fez íntimo da sua vontade. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Vamos notar esse versículo bastante importante. João 15 e 15, o Evangelho. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então Deus fez esta grande obra de maneira maravilhosa,
de sua própria vontade, seu próprio intuito, porque, infelizmente, o homem não tinha e não tem nada a oferecer. Motivo pelo qual nós temos que muito agradecer a Deus por tão grande bondade, por tão grande privilégio que Deus nos concedeu de sermos chamados de servos, não somente servos, mas de amigos, de filhos e de amados do Senhor. Ou seja, Deus nos fez íntimos a Ele, garantindo-nos não somente o privilégio da paz, mas também uma entrada segura à sua graça e glória, pela fé em Jesus Cristo. Observando ainda no mesmo livro de Romanos, no mesmo capítulo, versículo 2, nós vamos continuar aqui lendo mais alguns versículos. Versículo 2 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Entrada pela fé. Outra situação que não estava em nós, fé. Não tínhamos fé, não tínhamos como acreditar em Deus, mas Deus nos colocou isso em nossos corações. Ou seja, Ele fez tudo por nós, desde o início. Nos tirou de um estado horrível e nos colocou em um estado maravilhoso, colocando em nós coisas boas e agradáveis a Ele. Ou seja, Ele nos capacita para podermos manter esta comunhão, esta união com Ele, na qual estamos firmes, ou seja, devemos estar firmes e permanecer firmes, nos gloriando na esperança da glória de Deus. Mas nós sabemos que quando nós adquirimos um vínculo íntimo com alguém, nós não somente participamos das coisas boas, nós também participamos das coisas difíceis, das situações difíceis. Nós sabemos disso. Quando se refere a um bom amigo, a pessoa logo diz: o amigo é provado quando estamos nas horas difíceis, nas horas aflições, que nós logo conhecemos quem são realmente os nossos amigos. E é verdade. E nós podemos observar aqui, no versículo 3 ao 5, que nós fomos chamados para com Deus a termos esta vivência de paz e harmonia com Ele, mas também se tornarmos nos participantes das aflições, das dificuldades. Muita gente aí fora acha que servir a Deus, pronto, está livre de problemas, está livre das perseguições, está livre de passar por algum problema material. Mas pelo contrário, se o próprio Senhor Jesus Cristo padeceu para nos garantir esta paz, para nos garantir esta salvação, para nos garantir essa esperança, por quê? E nós, sendo muito mais pequenos, bem inferiores, não padeceríamos por tantas coisas. E nós notamos no versículo 3 ao 5, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, não é motivo para reclamar, mas é para nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Às vezes nós olhamos para a tribulação somente como uma coisa ruim, uma coisa negativa, mas ela tem um fundamento: trazer consigo também a paciência, algo que anda distante da maioria das pessoas. Nós queremos as coisas para ontem, nós queremos ver as coisas solucionadas de imediato, quando não somos tão hábeis para executar coisas boas também de imediato, mas nós sempre queremos as coisas boas para nós. E aí Deus coloca muitas das vezes tribulações em nossas vidas para frear nossa trajetória e nos moldar para aprendermos a esperar no Senhor. E o versículo 4 diz: e a paciência, a experiência, porque quando nós estamos pacientes, nós conseguimos refletir o porquê disso, o porquê daquilo, como chegou, e adquirir experiência, ou seja, onde falhamos, para que não cometer o mesmo deslize. Se a falha foi nossa, foi em determinado ponto, foi algo que eu falei, foi algo que eu agi, eu devo aprender e não fazer de novo, porque trouxe algum mal, alguma advertência. E a experiência gera esperança.
Esperança significa esperar. Esperar na solução maravilhosa que somente o Senhor pode conceder. Porque, infelizmente, nós não temos a onisciência nem a capacidade de obrar coisas boas partindo de nós mesmos. Mas o Senhor sim pode fazer a grande diferença. E nós temos um grande exemplo de todas essas três vínculos importantes, né, associados às dificuldades que sobrevêm sobre nossas vidas. Nós não somente temos o exemplo de Cristo, que executou tudo ao seu tempo para chegar até a morte da cruz e nos conceder essa tão grande salvação, como temos também um privilégio grandioso. Eu estava meditando e lembrando sobre isto, e não é a questão de querer agradar, mas é ser realista. Nós temos um grande exemplo, bem próximo de nós, de todos esses exemplos maravilhosos, essas capacitações referente à paciência, à experiência e à esperança, que é o nosso amado pastor. Olhando para a sua vida, tanto que ele tem passado, pelas dificuldades que ele tem passado, e a maneira que ele tem atravessado por isso, tem a mim serve de exemplo, né? Como ele tem tido essa paciência para com Deus, essa experiência de não reclamar, né? Não lamentar pela situação, e não são poucas, e não são leves, mas têm sido pesadas a cada dia, e ele tem tido isso tomado isso como a mão de Deus para o aperfeiçoamento, tanto dele como da igreja. E nós conseguimos ver isso nele. Tanto é que ele não recua, né? Mesmo passando pelas dificuldades, ele está presente. Ontem mesmo passou por um procedimento, né, que não é simples, só imaginar já dá para sentir a dor quando se refere ao olho, né? Mas ele está aqui conosco. Ele poderia estar em casa, poderia estar, porque a recomendação é repousar para garantir o resultado. Mas como ele confia em Deus, e como ele tem adquirido essa experiência para com Deus, e tem adquirido a esperança, ele se esforça para transmitir isso, não de maneira vangloriosa para consigo, mas para a glória de Deus, e para o nosso aprendizado. Ele se faz presente, ele tem superado todas essas situações, e isto, para mim, é muito importante, porque nós encontramos muitos pastores por aí que não passam por 1% que ele passa e já estão recuando. Mas ele tem demonstrado essa capacidade, tem vivido isso em sua vida, e isso para nós é motivo de alegria, porque nós temos um Deus que tem tido compaixão para conosco, nos concedendo uma paz incomparável, uma união também imerecida, nos chamando de amigos, e tem nos dado um pastor fiel, dedicado, para nos demonstrar através da sua vida, dentro da palavra de Deus, que vale a pena e que é possível cumprir a vontade de Deus. E no versículo 5, concluindo, diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo que vem de Deus. Mas é o sofrimento, é a dificuldade. Mas ele diz que a esperança que Deus coloca na vida do homem, em meio às tribulações, em meio às aflições, não traz confusão. Quando muitas das vezes o dinheiro, né, que é indício de melhorias de vida, acarreta inúmeras confusões, divergências até mesmo entre famílias, né? Porque alguém recebeu mais, alguém tem mais direito, alguém quer mais. As coisas de Deus não traz confusão, porquanto o amor de Deus, o Deus perfeito, o Deus supremo, está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós somos privilegiados
E eu estou feliz porque Deus tem mostrado isso para nós a cada dia e que nós venhamos cada vez mais a meditar na bondade de Deus para com as nossas vidas. Enquanto muitos aí parecem ser capazes, mais capazes que nós, mas Deus nos escolheu para servir a Ele em espírito e verdade. Agradeço os irmãos a atenção e passo a palavra ao nosso amado pastor. Simão. Lanterna bonita, alguém perdeu. Irmãos, muito boa essa meditação. Nosso amado irmão Diácono, mas eu quero dizer uma coisa: não se engane, irmãos, não se engane. Só aprendemos a temer a Deus, a obedecer no sofrimento. Na bonança ninguém aprende a temer a Deus, a fazer a vontade de Deus. De jeito nenhum. É no sofrimento. É quando nós passamos por algo que faz a gente sofrer, é que nós aprendemos a obedecer a Deus. Jesus nos deu essa grande exemplo. Mas também aqui o salmista diz uma coisa interessante aqui. No Salmo 119, eu quero ler 67, 68, porque dois versículos aqui são bem chave para mostrar isso. Mas vamos ver o 68, 67 até o 72. Só para ler. Escuta bem, diz isso, irmão. Salmo 119. Olha o que diz a palavra de Deus, é isso que eu aprendo, isso que os irmãos também aprendem. Ele diz assim: antes de ser afligido, ou seja, antes de sofrer, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossaram-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Aí ele diz no 71, foi-me bom, foi muito bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas de ouro e de prata. O salmista esclarece isso, como nosso diácono Manilton trouxe essa palavra muito importante, que realmente as pessoas estão tentando se regozijar nas riquezas, nas bonanças, nas coisas boas, na vida fácil. Mas o povo de Deus só aprende a obedecer a Deus no sofrimento. Não procura, irmãos, porque eu estou sofrendo muito, eu tenho que ir. Não. Só fica quieto, porque, irmãos, o versículo que nunca sai do meu coração é o versículo 4 de Mateus capítulo 5. Quem está lendo esse capítulo? Aqui ninguém, só um ali. Poxa, eu pedi, domingo para ler capítulo 5 do Evangelho de Mateus, para você ter uma vida bem, para viver bem com todo mundo. Mas o versículo 4, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Não é os que faz chorar, irmãos, mas é os que choram. Quando alguém lhe ataca, quando alguém lhe fere com palavra, irmãos, chore caladinho ali, chore, só para o Senhor ouvir o seu choro e ver as suas lágrimas cair, porque você vai ser consolado. Eu não aguento isso. Comigo esse negócio, rapaz, negócio de ser crente, está sofrendo desse jeito. Está difícil para aprender alguma coisa.
Está difícil para ter alguma coisa para ensinar no celular. Isso. Pessoal, me permita eu ler mais esse versículo aqui sobre o apóstolo Paulo. Olha essa beleza que o apóstolo Paulo está dizendo. 2 Coríntios 12, 7 diz: e para que ele me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Precisamos entender isso. Eu preciso. É por isso que eu agradeço, meu Deus, Senhor. Primeiro que o Senhor tem me abençoado. Se não tivesse alguma coisa para me sofrer, como era que eu estaria aí? Olhar para os irmãos assim, por cima. Não é? Paulo disse que foi. Deus fez isso para ele não se exaltar, porque o homem foi lá no terceiro céu. Olha, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, muita coisa, né? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, sofrer quietinho, se você reclamar, não é abençoado. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. E crente, irmão, não é para se maldizer, porque a Bíblia diz que o maldizente não entra no céu. Você sabia disso? O maldizente não entra no céu. Pode ler 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 10, né? Capítulo 6, versículo 10. Muito bom essa meditação do nosso amado. Moisés quase ficou tremendo quando o médico disse: o olho dele já foi furado. Foi ainda não. Foi já buscar as agulhas. Fosse deitado, era bom, né, mamãe? Com o queixo ali em cima. Eu assim, peraí, mestre, ainda nem comecei. Eu quase que, se eu pudesse falar, dizia: então quando você começar, eu morro. Ainda nem comecei, mestre. Mas tem que ficar calado, o irmão Hilton. Mas é porque você não está vendo e adianta. Eles estão fazendo uma simplicidade tão grande que é contando as histórias deles uns com os outros, as mulheres lá dentro, contando coisas e lá, ficando o caboclo furando e furando e furando. Está vendo aí, pô. A dor quem está sentindo tentado. Mas graças a Deus, a pressão era 37. Quando ele estourou a bolha, tá com o dedo dentro assim, no olho do cara, os olhos da gente empurrando assim para estourar a bolha. Porque a coisa lá sarou que não era para sarar. Mas eu vou dizer, não é brincadeira não. Mas quando terminou, a pressão tinha passado para 4, não foi mais aí? Para 4. Era 37, passou para 4. Quando estourou, que tirou o líquido do relógio. Mas aí ele vai levantar. O normal é 12 para quem faz cirurgia de glaucoma. Isso aqui está com 12, está normal. Aí vai. Daqui a 15 dias eu vou lá de novo. Eu disse: rapaz, será que eu vou perder meu olho? Ele disse: rapaz, pior das hipóteses é fazer outra cirurgia, mas se precisa, fazer o quê, né? Vamos ficar de pé, irmão, você lembrar amanhã, 7h30, novamente. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo, alegre, com felicidade, outra meditação.